caminhar junto nesta noite. Nós estamos visitando a galeria dos heróis da fé. Nós já passamos por bastante deles. E Hebreus capítulo 11, vamos ler versículo 6. Hebreus 11, 6. Diz assim a Bíblia: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Agora, versículo 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está no mar. Nós chegamos aqui, Sara. Coisa interessante, eu fiquei pensando aqui que a gente vai seguindo nas pessoas bíblicas que a gente está estudando aqui. E no dia da mulher cheguei em Sara. Não é interessante? Não programei não isso aqui. Chegamos em Sara. Todos conhecem a história da Sara? Gênesis capítulo 15. Gênesis 15. Então passa por uma trajetória onde Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Então diz assim, Gênesis 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que você pode. Ele disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Aqui Abraão com a crise diante de Deus. E ali colocou sua vida diante de Deus, e Deus falou com ele: você não tem descendente, mas minha palavra vai te bastar. Deus começou a tratar uma promessa com Abrão. Depois, lá no Gênesis capítulo 17, versículo 15, diz assim: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? O que Abraão fez?
que Abraão fez? Riu, deu risada. Fica até imaginando a risadinha de Abraão. Você vai ser pai. Ele, não é possível. Daqui não sai mais nada. E riu. Capítulo 18. Capítulo 18, versículo 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também é o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? O que ela fez? Sara também riu, né? Estou rindo da situação. A gente sempre ri com essas coisas, né? Essas coisas da sexualidade quando a gente já é mais velho, né? Pensando, quando eu ficar velho, tem que aguentar essas coisas no meu ouvido. Faz, não faz, aquela coisa toda que a gente conhece, né? Que fala por aí. E eles estavam assim também. Vai ter um filho, e ela riu. Como é que ela riu? Não dava muito certo, né? Deu risada. Só aqui não tem mais nada, Jesus. Aí a gente chega no 21. Gênesis 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice dei um filho. Olha que coisa mais interessante. A Bíblia diz: Isaac se chamou Isaac, aquele que ri. Porque Abraão riu, Sara riu. Deus notou que eles riram, porque era impossível. Mas Deus notou, e Deus também falou que ela tinha dado risada. E depois que nasceu, falou: meu filho se chamará Isaque, aquele que ri. Deus deseja dar riso a nós. A gente sorria. Sorrir é bom, sabia? Tem um livro do autor que eu gosto muito, Charles Swindoll, chama Volte a Sorrir. Foi um dos livros mais bonitos e gostosos de ler que eu já li. Ele fala do riso, da alegria do rir. E o rir é fruto de Deus, quando a gente ri de alegria. Sara era esposa de Abraão, pai da fé. Até a gente pode ousar e dizer que ela era a mãe da fé. A Bíblia mostra essas coisas, a mãe da fé. A Bíblia mostra muitas histórias em que Deus escolhe pessoas aparentemente incapazes, inférteis ou limitadas para realizar seus propósitos. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele sempre vai levantar meios improváveis. Quando você quiser pensar no milagre,
não pense nas coisas prováveis, porque tudo que você pensar que pode ser daquele jeito é da carne. Mas se você pensar no improvável e no impossível, aí vem da fé. Aí vem da fé. Porque quanto mais impossível para Deus é melhor. Assim que Ele trabalha. Eu gosto do texto de 2 Coríntios 12, verso 9, que fala assim. 2 Coríntios 12, 9 é o versículo de um homem que a gente conhecia uma vez aqui, pertinho, e quando a situação estava muito ruim, ele era uma pessoa que ria. Como eu disse para vocês, gente que ri é uma benção. E ele ria, contava das coisas, que fogo tinha acabado com a plantação, que não estava dando muito certo o financiamento, as coisas não estavam indo muito certo, mas ele ria e dizia assim, pastor, não ligo não, fica tranquilo, porque quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. E 2 Coríntios 12, 9 é o verso dele. Ele não sabia falar desse jeito, eu creio, mas o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto pior, melhor. Não se desespere com o pior. E quanto pior, é melhor. E Deus trabalhou sempre na Bíblia com improbabilidades. Ele nunca levantou situações de probabilidades. Por exemplo, Sara era estéril. Foi mãe de nações. Mãe de nações. Rebeca, a filha, também era estéril. Mas Isaac orou e Deus abriu o ventre de Rebeca. Raquel era estéril. Também Deus teve que operar e foi de Raquel que nasceu José, o homem que livrou Israel da fome. Senão a nação teria sido exterminada. A mãe de Sansão, o juiz, era estéril também, não podia ter filhos. E quando Deus queria levantar um líder, ela não pegou uma mulher que tinha filho todo ano. Ele foi escolher a mulher da impossibilidade para levantar um juiz. Ana, como a Claudinha falou aqui, louvou, aflita, era estéril, mas Deus queria levantar um homem e foi dela que ele foi buscar. Isabel, a mãe de João Batista, teria que vir ao mundo o homem mais ungido e que não fez milagre nenhum, que nem diz o bispo Fernando aqui, quando ele estava aqui, foi João Batista. Deus precisava levantar uma voz que clama no deserto, foi e chamou Isabel, da esterilidade e da velhice também. Da velha veio João Batista. Quando Deus queria salvar e atravessar o povo do deserto, ele chamou Moisés. Moisés tinha dificuldade de falar. Era um líder improvável. Deus queria e quis Moisés. Não chamou nem outro forte, mas chamou Moisés. Quando Deus quis levantar um juiz, chamou Gideão. O homem da família mais improvável de Israel foi que ele levantou um juiz. Quando ele quis Davi, e um rei para a sua nação, levantou Davi. Ninguém queria Davi, nem chamaram Davi para passar na inspeção. Porque aquilo não poderia ser de jeito nenhum. Podia ser qualquer outro dos irmãos de Davi, mas aquilo não poderia ser. Deus quis Davi. Jeremias, um profeta poderoso, mas era jovem demais para falar, não era possível, mas Deus quis
Jeremias. Quando Deus quis derrotar uma nação, tinha 30 mil homens e ele deixou para 300, porque ele falou, com 30 mil vocês vão achar que vocês eram fortes. 300 mil não, 300. Você vai ganhar com 300. E com 300 mil vocês vão falar assim, nós somos poderosos. Deus falou, você não vai assim. Manda beber água. Quem beber água que nem cachorro, dispensa. Mas quem beber água que nem soldado, fica. 300 bebeu água que nem soldado. Então essas coisas mostram a história do povo de Deus. Deus que usa ventres estéreis, pessoas improváveis, gente fraca aos olhos humanos, justamente para mostrar para nós que Ele é quem opera. Amém? Ele que opera na sua vida. Quando você estiver fraco, quando eu estiver fraco, pode olhar para cima e fala, Deus, opera, vá à minha frente, faz as coisas, porque eu não posso. Aí ele vai. Mas enquanto você acha que pode, ele fica esperando a sua e a minha falência. Gosto de ver gente que diz assim, pastor do céu, já fiz tudo que podia, agora eu vou entregar para Deus. Eu falo, quem manda ser burro? Fez tudo que podia, agora entrega para Deus. Até o contrário. Entrega tudo para Deus, vê se pode fazer alguma coisinha. Vai lá ainda, para estragar. E geralmente a gente estraga. E quando a gente pensa nos heróis da fé aqui, ele está destacando esse agente. E destaca aqui, especialmente Sara. E a Bíblia mostra que ela não registra só as fraquezas, mas ela registra também a transformação de Sara ao longo do tempo. Ali em Hebreus 11:11, a gente percebe que a fé, ela amadurece a vida de Sara quando ela aprendeu a confiar na fidelidade daquele que era por ela. Diz assim, Hebreus 11:11. Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha, essa é Hebreus explicando Gênesis. Ele está dizendo porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja, ela confiou que aquele que fez a promessa ia cumprir a vida dela e do seu marido. Quando a gente aprende a confiar na fidelidade de Deus para as nossas vidas, Ele tem possibilidade de operação. Não é? Quando Deus prometeu a Abraão e a Sara que teriam um filho, parecia impossível. Era de dar risada. Era estéril, em idade avançada, era impossível. E a Bíblia diz que Sara riu da promessa. Ela mesma riu da promessa. Porque humanamente aquilo era impossível. Não tinha nenhuma possibilidade. Mas com o passar do tempo, algo foi mudando o coração de Sara. E ela começou a olhar menos para as suas limitações e mais para a fidelidade de Deus. Às vezes é assim que Deus começa a operar nas nossas vidas. Quando você já não passa a olhar mais para as limitações da sua vida e nem das circunstâncias. Quando você cansa de olhar para as coisas que são limitadas, quando você cansa de olhar para si mesmo, quando a gente cansa de olhar para as nossas possibilidades, porque já não vai mais ter jeito, quando você dá risada e você fala assim, só Jesus na causa, a gente não diz? Quando você fala só Jesus na causa, quer dizer o quê? Hein? Pode falar. Só Ele? Só Jesus na causa. Então você já entregou, né? Agora já era. Foi? Como é que é, Frank? Foi-se. Hein, Marcos? Só Jesus na causa. Às vezes é assim. A gente olha para as circunstâncias, situações, desiste de tudo e fala, só Jesus na causa. Mas às vezes, quando você fala só Jesus na causa, você para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para Ele, que é Ele que vai para a causa. Aí Ele começa a fazer. Aí Ele começa a operar. Né? Só Jesus na causa. Quando você ouvir alguém dizer assim, olha, fulano está indo para o fundo do poço. Não faz nada não, tem que deixar chegar no fundo do poço.
Enquanto não chegar no fundo do poço, ele não para de fazer força para cair. Às vezes é assim que tem que ser. Porque a fé, quando ela está sendo amadurecida, ela não ignora as dificuldades, mas ela decide confiar naquele que é fiel a nós, e nós a ele. Ele é mais fiel a nós do que nós a ele. Aí Sara falou assim, ela, diz a Bíblia que ela teve por fiel. Olha, você tem por fiel aquele que financia a sua vida? O que será? Você tem por fiel aquele que, quando você ora, você crê que ele vai te responder? Sim ou não? Fala assim, eu quero crer. Fala, gente, seja obediente. 1, 2, 3. Eu quero crer. A gente tem que ter por fiel. Quando você ora, termina de orar e diz em nome de Jesus, você tem por fiel aquele que é por você e por mim. Nós não precisamos ficar desconfiando. Muitas vezes as circunstâncias da nossa vida parecem dizer o contrário da nossa fé. E na maioria das vezes, até da promessa de Deus. Porque a fé madura, quando ela vai amadurecendo em nossas vidas, aprende a fazer uma escolha. Confiar mais na fidelidade do nosso Deus do que nas limitações da realidade que nós vemos. E a gente é muito tendente a ver a realidade. Ela apaga a nossa fé. Por isso que é melhor, às vezes, fechar o olho e orar. E quando a gente fecha o olho carnal, a gente abre os olhos espirituais. A maioria das vezes é de olho fechado. Estava falando para o povo lá, teve um encontro aqui de pastores ali, a gente estava comentando que o Charles Spurgeon dizia, a igreja avança de joelhos. Oh, se a gente orasse mais, irmãos e irmãs. Ou se a gente orasse mais, sofreríamos menos. Sabia? Que Deus tenha misericórdia de nós. Falo para começar de mim mesmo. Sara nos ensina aqui que Deus não depende das nossas condições para cumprir sua palavra. Se Ele quiser vivificar a coisa morta, Ele vivifica. Se Ele quiser vivificar situações catastróficas, Ele transforma. É como Ele disse lá para o profeta, Ele olhou para o vale de ossos secos e diz, ossos secos, levante-se. E nos ossos secos começou a sair carne. E começou a reviver o vale de ossos secos. É assim que Ele faz na nossa vida. Por mais que você olhe e veja a desolação, Ele fala, fecha teus olhos que eu vou fazer. É assim que Ele sempre faz. E talvez Deus não tenha prometido para você aquilo que Ele prometeu para Sara, aquele milagre, o mesmo milagre dela. Mas Ele prometeu algo ainda maior. O que é que Ele prometeu? Prometeu caminhar com você todos os dias da sua vida. Amém? O guia, ele fala, eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, à direita, à esquerda, à frente, atrás. Ele vai comigo, Ele vai com você, operando, desbaratando, dando confiança, tirando a ansiedade, tirando a angústia, tirando a falta de esperança, devolvendo vida. Ele que vai conosco fazendo isso, é o nosso farol. É isso que tem uma música que acabamos de cantar aqui, que é o nosso farol. Cantamos alguma música aqui, né? O farol, ele vai mostrando. Se você... Uma vez eu estava indo para uma estrada ali para o Imbaú. Eu estava de carro e era de noite. Eu tinha trazido a esposa e a Aninha do encontro aqui, porque a Aninha não estava bem, isso faz 500 anos atrás. E eu voltei para o ministerial, quando eu voltei, uma reta assim grande. E eu no carro sozinho, à noite, de repente eu resolvi apagar o farol para ver o que é que dava. Eu desliguei o farol, vou ver se está muito escuro mesmo. Quando eu desliguei o farol, mas deu um desespero, falei, Jesus Cristo, eu liguei já. O breu na frente. Falei, meu pai, o que é isso? Aí eu falei, assim é a nossa vida. Sem Cristo, você apaga o farol e você não enxerga mais nada. Nem mais esperança,
nem mais coisa nenhuma, você perde todo o seu horizonte. Mas Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Isso Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Amém? Sara e Abraão andando com Deus. E Deus estava demorando. Como demora? Como demorou? Deus. Demorou tanto que ela pegou um atalho. Ela mandou Abraão tomar Agar para ter um filho. Ela falou, vai que é desse jeito que Deus falou. Porque às vezes a gente faz isso, né? Assim, ó, faz alguma coisa que a gente acha que deve fazer e fala assim, não, vou fazer desse jeito, vai que Deus está mandando fazer assim, né? A gente faz e quebra a cara, depois Deus vem consertando. Mas ela falou, vai, daí foi, concebeu a Ismael. Quando concebeu a Ismael, Deus falou assim, não é possível, não é desse não. Mas não é? Não, não é. Da bobagem que foi feita, vocês viram aquela guerra que está acontecendo lá. Isso aí, ó. Ismael, é a guerra entre Ismael e Isaac. Duas guerras. Dois povos que jamais irão se entender. Mas no capítulo 21, verso 1 e 2, olha só, diz a Bíblia que nós lemos lá, visitou o Senhor a Sara, como dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe prometera. Olha, Deus visitou Sara. E aqui, Sara amadurece quando aprende a esperar o tempo de Deus. Ela falou, agora sim, esse é o tempo de Deus. Visitou. Porque entre a promessa e o nascimento de Isaac foram muito tempo. Sara viveu muitos momentos de impaciência, assim como nós. Às vezes nós temos muita impaciência, não temos? Só às vezes ou a maioria das vezes? O que vocês acham? Nós somos pessoas muito impacientes, não somos? Você é impaciente? Muito ou pouco? 0 a 10 da sua paciência, quanto dá? Pode falar aí, você fala para você mesmo. 20? Apareceu até um 20 aí. É impaciente? A gente não tem mais paciência. Paciência é uma coisa de extinção. Mas quem espera, alcança. Realmente. Sara viveu muito tempo de paciência. Em momento de ansiedade, ela sugeriu, vai lá e pega Agar. Lá em Gênesis 16. E aquela tentativa humana de resolver as coisas. E aí, depois ela veio cair em cima de Abraão. Depois ela veio e falou assim, tá vendo aquela mulher lá que deu ao filho? Agora você dá mais atenção para ela do que para mim. E Abraão falou assim, mas foi você que mandou eu ir lá. Aí, por que você foi? Coisa de mulher, né? E por que você foi? Foi porque você mandou. Mas não é para ter ido, só mandei, mas não é para ter ido. E as mulheres fazem assim com os homens, né? Elas mandam a gente fazer, não é para fazer. E quando você faz, dá problema. Aconteceu ali com ela. Queria resolver. Mas Deus não havia esquecido da promessa. Deus não esquece de promessa, sabia? Sabia que Deus não esquece de promessa? O que é que você pediu a Deus aí há algum tempo? E parece que você ainda não recebeu. Para pensar. Para pensar. O que é que você já pediu a Deus há algum tempo, não recebeu e já até desistiu de pedir? Quantos aqui tem uma situação dessa? Erga a mão, vamos ver. Tem umas par de gente. Eu vou dizer coisa a vocês. Deus não esquece. Deus não esquece. Por isso tem um programinha de televisão que dizia o seguinte, pediu, está pedido, não pode ficar arrependido. É ou não é? Pediu, está pedido, não pode ficar arrependido. Porque quando você ora, Deus nunca esquece. Ele registra para sempre. Porque Ele quer fazer em nós, dar a nós maturidade da espera. E Ele também nos ensina que Ele não trabalha somente com promessas, mas Deus trabalha com processos. Tem processo que precisa correr até ser resolvido. Tem processo que precisa de muita coisa, muita ação, até que seja resolvido. Mas Ele não esquece, não.
Às vezes nós esquecemos. Às vezes recebemos coisas que a gente dizia, tinha até desistido disso. Não, mas recebe. É bênção de Deus. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, a gente quer acelerar aquilo que Deus ainda está preparando. Sabia? Você está orando, você orou, Deus está preparando, mas a gente quer acelerar. Quer dar um jeitinho, quer dar uma ajuda. Mas quando você ajuda, você só atrapalha. Sabia? Que não tem como. Quando a gente quer ajudar a Deus em muitas coisas, a gente atrapalha. Tem que esperar. Tem que confiar. Tem que ficar firme, tem que ficar fiel. Tem paciência. Porque enquanto a gente espera, Ele também fica ao nosso lado dando força. Sabia? Ele vai suportando a gente. Enquanto a gente não anda, Ele arruma para nós um suporte, uma bengala, um andador. Ele vai indo. Só vai, estou aqui, segura. Segura e vamos. Ele prepara ainda. E quando a gente tenta resolver as coisas do nosso próprio jeito, a gente gera problema que Deus nunca planejou. Aí tem que ficar consertando o que a gente faz. Mas esperar em Deus não é uma passividade completa, mas é a confiança de que o tempo de Deus é perfeito. Amém, irmãos? Sabia disso? Diga assim, o tempo de Deus é perfeito. Você acredita nisso? Então espera. Diga para o irmão do lado aí, espera. Espera. Vai dar tudo certo. Espera que vai dar tudo certo. Espera. Vai dar certo. E a fé amadurece. E a fé amadurece. Aquele que é experimentado no esperar são bons conselheiros. Por isso que é bom conversar com idosos sábios, que já passou bastante pela vida, que a gente vê quanto a espera teve e quanto tudo deu certo. Até que tudo deu certo. Porque a gente aprende, Deus nos ensina, nos amadurece pela fé. E aqui Gênesis 21, versículo 6, ainda diz assim a Bíblia. Disse Sara, Deus me deu motivo de riso. Olha, que quando a fé amadurece, a gente aprende a celebrar o que Deus faz. A gente vê a Sara, já ela riu de incredulidade. Abraão riu de incredulidade. Mas lá depois, na promessa, ela ri de novo, mas ela não ri de incredulidade. Ela ri de testemunho, ela ri de alegria. Tanto que Deus mudou o nome dela de Sarai para Sara, de amarga para aquela que não é mais amarga. E ali ela riu. Curiosamente, Sara riu ali da incredulidade, agora ela ri de testemunho. Deus quer colocar sempre um riso em nossa boca. E é o riso, o que significa? Riso é louvor, riso é gratidão, o riso é testemunho da fé. O riso é quando você olha para cima e fala, Ele vai operar, ou Ele está operando, ou Deus é fiel. É isso que fala. E o nascimento aqui de Isaac transformou a vida de Sara. A sua perspectiva daquilo que era impossível, ela falou, não, para Deus não é nada mais impossível. Para Deus tudo é possível. Porque quando Abraão creu, você viu lá no texto que nós lemos de Gênesis, ele falou, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ali Abraão creu. E a fé seria a fé de todos aqueles que creriam em Jesus e na sua salvação. Que aquilo que seria impossível se tornou possível. A salvação da nossa alma, da nossa vida, que era impossível de ser paga, de ser alcançada, se tornaria possível pelo poder de Deus. E Deus faz exatamente isso quando Ele trata com essa gente. Quando Ele quer fazer coisa boa, Ele pega os improváveis, os fracos deste mundo, Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias e Ele transforma tudo. E quando Abraão foi chamado
de pai da fé, quando Abraão foi chamado daquele que creu e foi imputado como justiça, Deus estava mostrando lá na frente a obra da cruz. Naquilo que era impossível aos homens, seria possível a Deus. Que na cruz de Cristo, Deus fez morrer o velho homem. Na cruz de Cristo, Ele deu a vida dele e ser a nossa vida. Na cruz de Cristo, Ele venceu a morte. Na cruz de Cristo, Ele nos deu a ressurreição. Na cruz, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Ele providenciou as coisas loucas deste mundo. Da morte, Ele levantou vida. E é assim que Ele faz conosco. Da morte, Ele suscita a vida. E o nascimento de Isaac transformou a vida dela. O nome Isaac é aquilo, né? É o riso. O que antes parecia impossível tornou-se um motivo de celebração de vida. E Sara que aprendeu que Deus transforma a dúvida em testemunho e a impossibilidade em alegria. Transforma meu pranto em dança. É assim que Ele faz. Ele pega a nossa angústia, nosso choro, Ele transforma em canto e transforma em dança. O crente sempre vai ter o olhar, a perspectiva da alegria, da ressurreição. E sabe, queridos, muitas vezes a gente olha aqui apenas para o que ainda não aconteceu, não é mesmo? Não, mas não aconteceu ainda. Não aconteceu, não aconteceu. Porque a fé, quando ela é madura e vai amadurecendo, aprende a celebrar aquilo que Deus já fez e vai fazer. Não é? Ele vai fazer. Deus tem tudo sob controle. E a gratidão, o riso fortalece a fé e nos ajuda a lembrar que Deus continua sempre agindo. Ele sempre está agindo, sabia? Nesse momento Ele está agindo na sua vida, não é? Às vezes você está pensando tantas coisas que está pensando, mas Ele está agindo. Ele fala, eu sou o Deus da impossibilidade. É assim que você não sabe o que fazer, não sabe quem é, não sabe a quem recorrer, não sabe, não vê possibilidade, mas eu sou o Deus da possibilidade, fica tranquilo. Eu chamo à existência as coisas que não são a ser, diz lá o livro de Romanos. Deus chama à existência as coisas que não existem. Ele simplesmente fala e as coisas acontecem. O Deus, o Criador do universo, Ele fala e acontece. O impossível acontece. Amém, queridos? Na sua vida, na minha vida, o impossível acontece. Falamos aqui no louvor que Deus parou o sol. Diz o cientista que Ele parou a terra, não foi o sol. Mas tanto faz se é a terra, se é o sol. Parou, né? Mas eu fico imaginando o tranco da terra. Para Ele honrar Josué. Onde o sol teve que ficar, a terra, o sol ficou parado. A terra, esse tamanhão de planeta, e gira a 1.833 quilômetros por hora. Você não percebe isso. Mas estamos girando. E por causa da oração de um homem, Ele deu um freio na terra. Um cavalinho de pau na terra. Para poder parar e honrar a fé de um homem que ousou crer no poder de Deus. E se você crê, Deus faz o impossível. E Deus faz o possível para honrar a sua fé. Nunca vi um justo mendigar o seu pão. Fui novo, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o seu pão. Na pobreza. Porque Ele é fiel. Amém, queridos? É fiel. A vida de Sara mostra isso. Ali nessa galeria do Hebreus 11, dos heróis e heroínas da fé, onde aparece Sara, que às vezes lá olhando para Gênesis não damos muita atenção, a gente fica tentado a olhar muito para Abraão, mas Abraão tinha do seu lado Sara, uma mulher preciosa. A fé não é assim, a ausência da fraqueza, não. A fé é uma caminhada de crescimento com Deus. Tem ninguém que já chegou lá. Para a fé não tem diploma. Ninguém vai chegar lá e dizer, ó, aqui, ó, seu diploma de fé. Não tem. A fé é atualização constante. A cada diploma de uma prova, você recebe outra
outra atualização, para outro momento da fé. E você vai sendo que fazer as pós-graduação contínuas na vida de fé, porque fé é caminhada, é crescimento com Deus, é confiança. Vamos confiando, 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 até que chega um ponto que nada mais é capaz de tirar a nossa sensatez, ou de nos deixar malucos, porque sabemos que Deus está conosco. Sara amadureceu espiritualmente, porque aprendeu lições ao longo da sua vida, e vida longa, a gente não aprende assim não, de vida curta. Esse tempo atrás começou a aparecer os crianças pregando, fazendo uma série de coisas, vocês viram? Criançado pregando, fazendo coisa de coisa, isso não existe. Até existe de vez em quando, de modo muito pontual. Deus usou até uma mula. Mas a fé, ela é contínua. Ela vai, é dia após dia. E Sara teve vida longa, ela tinha quase 100 anos, quando estava aprendendo a confiar em Deus ainda. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu, aprendendo a confiar em Deus ainda, e continuou aprendendo. E depois disso ainda teve muitas outras provas. Mais diploma, mais prova. Mas Sara aprendeu aqui 3 coisas: a confiar na fidelidade de Deus, porque ela teve por fiel aquele que prometeu. Sara esperou o tempo de Deus, ainda que tenha errado, mas ela celebrava o agir de Deus da sua vida, com riso. A gente deve rir e dizer: quanto pior, você não viu o que está acontecendo lá, está caindo o mundo. Quanto pior, melhor. Porque Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É lá na frente que Deus quer fazer conosco. Amém, irmãos? Vamos aprender com Sara? Vamos aprender com a Sara? Vamos ser chamados também de heróis da fé, heroínas da fé. É o pessoal do louvor aqui, pode vir. Será que Deus vai chamar você de homem da fé, mulher da fé, pai da fé, mãe da fé, jovem da fé? O que será? Ele olha para nós, o que ele diz? Para mim, para você. Quantas coisas você está esperando chegar ainda no tempo de Deus? Parou para pensar? Quantas coisas você ainda está esperando? E às vezes você ri de deboche, mas Deus quer que você sorria de celebração. Amém, irmãos? Celebração. Celebrar o tempo de Deus. Quero orar com você nesta noite, que assim como Abraão e Sara está esperando por muito tempo. Então, para você não fazer que nem Sara, de catar e cutucar e aparecer Ismael, para você celebrar Isaac e não Ismael, vamos orar para Deus nos dar força e caminhar conosco para suportar o tempo da espera. Amém? Feche teus olhos, e você que está esperando, vem aqui ao altar. Vem aqui no altar, que nós vamos orar com você, dizendo: Pai, olha, aqui está o teu filho, tua filha, está esperando há bastante tempo, mas eu sei que o Senhor vai honrar, vai abençoar, vai operar.